Bom, esse livro aqui é o Cabeça Erguida, que faz sentido com a minha história de luta coletiva. Então não tem necessariamente uma personificação do que eu sou, mas há aqui elementos de construções coletivas do que eu me transformei. Eu acho que isso que é uma pegada legal do Cabeça Erguida, porque é uma construção de muitas mãos, me entendendo ainda nesse lugar de mulher preta, favelada dentro da política, um espaço de poder, em especial dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que historicamente foi construído por homens brancos de uma elite política e econômica. Então, chegar de cabeça erguida, como diz Bell Hooks, que no processo aí dessa construção de erguer a voz, eu acho que erguer a voz e erguer a cabeça é justamente essa transição de sujeito político se construindo e se pensando como autor e autora direta da transformação social. Então é essa transição que eu trago aqui nesse livro. Esse livro, quando eu digo que é feito a muitas mãos, tem a ver com o número de artigos que nós apresentamos aqui, de pessoas que compõem a nossa mandata dentro da Assembleia Legislativa, mas com diferentes temas. Temas que vão desde a questão relacionada à fome, à miserabilidade, à pobreza, até a relação com as vidas pretas, com o trabalho feito e constituído a partir do que foi, né, o feminicídio político de Marielle Franco. Então, esse livro traz um artigo que é resultado do meu relatório de pós-doutorado na UF, onde eu desenvolvi o conceito de feminicídio político, porque é preciso dar nomes ao que pode acontecer com mulheres pretas colocadas na linha de frente da política. E após o assassinato de Marielle, com quem eu trabalhei cerca de 20 anos da minha vida, fiz pré-vestibular comunitário com a Marielle, entrei no mandato do Freixo junto com a Marielle e trabalhei como chefe de gabinete da Mari. E todo esse processo também me trouxe a compreensão de que os lugares que nós ocupamos, que são lugares de poder, também são lugares que merecem ter, sim, uma produção intelectual e acadêmica. Então, diante disso, eu que já estava numa trajetória acadêmica, eu sou jornalista por formação, fiz mestrado e doutorado em comunicação e cultura na UFRJ, também pensei, após o assassinato de Marielle, nesse conceito de feminicídio político. No âmbito do direito, aquilo que não se nomeia não existe, e feminicídio político existe. Por que eu estou trazendo esse elemento como uma expressão importante para caracterizar, classificar e categorizar o que pode acontecer com mulheres na linha de frente da política? Porque o Brasil naturalizou o feminicídio e naturalizou o feminicídio de mulheres pretas. Em 10 anos, entre 2007 e 2017, aumentou em 30% o número de feminicídios de mulheres pretas. Esse também é o país que mais mata a população trans no mundo. Marielle, uma mulher lésbica, que construiu também a sua forma de amar e ser amando outras mulheres. Então, esse nível de violência contra esses corpos ditos errantes na sociedade precisa ser reconhecido também diante da fragilidade que é termos mulheres em qualquer um dos espaços dessa sociedade. E, por fim, não menos importante, Marielle, uma mulher preta vinda da favela, que, sem dúvida nenhuma, também foi criminalizada após o seu assassinato. O que acontece com tantos jovens pretos assassinados dentro da favela e periferia. Então, a Marielle configura esse corpo matável na sociedade. E por isso eu faço essa comparação de um feminicídio político. Por quê? Assim como os jovens pretos são assassinados pela bala do Estado, Marielle morreu,
foi assassinada pela bala do Estado, né? Foi uma munição saída ali da Polícia Federal, né? Que foi, enfim, desviada do seu curso comum. E essa mesma bala matou meninos em São Paulo. Então, fazer esse rastreamento de que munição é essa também tem a ver com essas balas, essas munições, né, que por hora tem uma trajetória legal, mas ela vai acabar assumindo um lugar aí, seja com grupos milicianos, como foi o caso do assassinato da Marielle, seja com grupos de extermínio. Então, isso é central para mim marcar hoje o que representa o assassinato de Marielle Franco. Então, o conceito de feminicídio político, ela desconstrói também a possibilidade da gente naturalizar o assassinato de mulheres colocadas na linha de frente da política. Assim como Marielle, também considero a irmã Dorothy Stang como um feminicídio político. E também o assassinato da juíza Patrícia Scioli, aqui no Rio de Janeiro, por milicianos, também considero um feminicídio político. Patrícia Scioli, juíza à época, ela foi assassinada também com a bala do Estado, com as balas do Estado, porque ela foi metralhada na frente da sua casa. Isso tem a ver com a lógica muito perversa de mulheres que estão trilhando uma trajetória, que trilharam uma trajetória de enfrentamento ao status quo. Então, nesse sentido, eu conto um pouco dessa história aqui, também no Cabeça Erguida, mas tenho certeza que mereceria um novo livro para falar exatamente do quanto esse conceito de feminicídio político precisa ser tratado de maneira séria, em especial pelo nosso campo, o campo de esquerda, o campo progressista. E aqui também temos toda a questão de acompanhamento do que foi o nosso trabalho também com as mulheres sambistas, reconhecendo a cultura como um capital importante para que as mulheres potencializem as suas vozes e as suas lutas também, pensando na cultura não só do ponto de vista do entretenimento, mas também da possibilidade de emprego, trabalho e renda. Então, nesse sentido, a gente conta um pouco dessa história aqui, junto com a querida Marina Iris, né, a nossa cantora aí, uma cantora desta geração que muito nos orgulha e que tem trabalhado de maneira concreta para o reconhecimento de outras mulheres no samba. Temos aqui também artigos com Ibis Pereira, que é um coronel que enfrentou Gabriel Monteiro, sim, se vocês vão lembrar muito bem, a gente está aqui recentemente, a cassação de Gabriel Monteiro trouxe para a gente também novas energias de lutar contra o bolsonarismo, que coloca os espaços de poder como se fossem reprodução de uma lógica militarizada e absurda. Então, Gabriel Monteiro operava sobre essa chave, foi policial militar no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e o Ibis Pereira, que trabalha comigo, assessora toda a nossa área de segurança, seja em termos de política pública, seja também em termos da minha própria segurança pessoal, né, digamos assim. Ibis foi atacado diretamente pelo Gabriel Monteiro. Então, ter o Ibis também pensando em termos de superação da lógica genocida da política de insegurança pública é fundamental para nós. E ter também a perseguição de uma figura tão marcante do bolsonarismo, a atuação do coronel Ibis dentro do nosso mandato, dentro da construção de direitos humanos numa perspectiva de segurança pública como direito, é central. Então, vocês podem encontrar aqui também um artigo escrito a 4 mãos, junto com o Ibis. Acho que também a gente trouxe uma perspectiva muito importante aqui sobre as chacinas, né? Então, vale a pena muito ver. A gente denunciou o Witzel à ONU
ex-governador, ex-juiz do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, denunciamos ele à ONU e à OEA por utilizar helicópteros como plataforma de tiros. Isso, para você ter uma ideia, é proibido até em países em guerra. Então, quando nós o denunciamos, eu só tinha, sei lá, 4 meses de mandato, ele tentou cassar o meu mandato, justamente no momento em que a Assembleia Legislativa dava posse na cadeia a deputados presos na Furna da Onça. Então, eu que denunciei Witzel à ONU e à OEA era mais passível de ser cassada do que deputados que foram presos, que estavam presos em Bangu e foram exatamente empossados em Bangu na primeira, só para você, um registro histórico, gente, primeira vez na história do Brasil que deputados foram empossados na cadeia. Mas também foi a primeira vez na história do Brasil que cassamos um governador. E assim o fizemos quando do trabalho dentro da Assembleia Legislativa e pudemos ver, né, o absurdo que foi o ex-governador, ex-juiz Wilson Witzel roubar em plena pandemia. A gente teve aqui, só para vocês terem uma ideia, 70 mil pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro. Isso significa mais de 10% de mortes da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Isso não é à toa. É aqui também que nasce o bolsonarismo, com todos esses aspectos da política do ódio, da necropolítica, né? A política para a morte. Então, nós enfrentamos muito o Wilson Witzel e tudo que ele representa em termos de necropolítica e política genocida, e está aqui também no nosso livro, você vai poder conferir. Aqui também, e aí finalizando um pouco a nossa resenha, pensar nesse mutirão de vozes pretas dentro dos espaços de poder, dentro desses lugares também onde construir um conceito como feminicídio político, muitas vezes sofre com um processo de epistemicídio, né? Vamos lembrar aí o conceito do Boaventura, que traz não só a perspectiva da produção do saber e do conhecimento desprestigiado e, enfim, deslegitimado, porque são pessoas negras que fogem dessa lógica eurocentrista de construir o pensamento crítico. Então, nesse sentido, quando não reconhece, por exemplo, o conceito de feminicídio político, é de novo uma lógica de epistemicídio que se opera a partir de mulheres pretas como eu, que têm utilizado desse lugar, tanto de acadêmica como política em si, né, parlamentar, de produção também de um outro conhecimento que possa vir a contribuir para os debates na nossa sociedade. E aí, por fim, agora por fim mesmo, não menos importante, a gente traz aqui as questões relacionadas à fome, à miséria e extrema pobreza, né? A gente é muito importante lembrar um artigo do Betinho, lá de 1993, quando ele dizia que a alma da fome é a política. E eu não tenho dúvida disso, né? Eu presidi, além da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, também presidi uma comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza. E pude ir a mais de 30 cidades do estado do Rio de Janeiro e observar que a miséria, ela tem gênero, ela tem raça, ela tem território. A miséria é uma mulher preta e a gente precisa desconstruir essa ideia, justamente trazendo o debate do quanto que é necessário uma política de renda básica permanente, né? Não precisamos ser qualquer especialista em economia para saber que economia funcionando é dinheiro circulando. E uma renda básica faz com que o dinheiro circule num território empobrecido, nas favelas, nas periferias,
de maneira concreta, uma vez que essa pessoa que receber a renda básica, ela não vai guardar esse dinheiro numa poupança, pelo contrário, ela precisa comer, ela precisa de remédio, então ela vai usar na farmácia da esquina, ela vai usar no mercadinho da esquina, então isso faz com que o dinheiro circule. Então tem a nossa defesa intransigente a uma renda básica permanente que garanta dignidade humana para a nossa população brasileira e, no caso aqui, no Rio de Janeiro também. Enfim, esse é o Cabeça Erguida que nós publicamos com a ajuda primordial e necessária e importante da nossa querida Fundação Marielle Franco e Lauro Campos, porque a gente fez uma inversãozinha aí também, pensando nessa perspectiva de uma mulher que lutou e que hoje é referência como a Marielle Franco, mas Lauro Campos, que também muito nos orgulha de toda a sua trajetória. Então, essa fundação hoje, sob a presidência da nossa querida Natália, tem demonstrado o quanto que a produção do conhecimento para a formação política é necessária. Então, essa daqui também é uma expressão de como nós, do campo de esquerda progressista, podemos trazer debates que sejam fundamentais para a superação das desigualdades sociais, em especial de gênero, raça e classe no nosso país. Então, esse é um livro em que a Fundação também inspira a possibilidade de formação política com a linguagem que é super acessível, com temas super atuais e importantes para a superação também desse processo de desigualdade, de reconhecimento da possibilidade de produção de conhecimento no nosso país. E aí, também falar da nossa parceria com a querida editora Rubra, essa editora que chegando com o nosso livro, mas que tem ali parceiros muito importantes, construindo uma editora que ultrapasse essa lógica mercantilista da produção do conhecimento, do saber, da literatura, como algo que a gente precisa resgatar para construir o reencanto com a política como promotora de transformação social concreta para a superação das desigualdades sociais. Então, lê o nosso livro que eu acho que você vai gostar. Beijo grande!